Boa tarde a todos que acompanham presencialmente e também para todos que acompanham pelo canal no YouTube. Então, hoje iniciamos então a nossa sexta aula, né, do minicurso de pré-cálculo e hoje vamos continuar resolvendo os exercícios de módulo, né, equações envolvendo módulos. Então, paramos na equação 2, então vamos ao exercício 3. Resolva módulo de 2 menos 13x maior ou igual a 39. Note que este módulo aqui, pessoal, essa equação, segue o mesmo padrão das anteriores, né? Eu tenho um módulo de um lado e do outro lado eu tenho um número. Então, aqui a gente pode utilizar os três métodos que a gente viu. O primeiro método, abrir o módulo, então saber quando que o módulo, né, é o próprio elemento, quando que vai ser menos ele, né? Lembra? Estuda o sinal do termo que está dentro do módulo, você vai ver onde é essa separação da parte onde é positiva e negativa, e aí quando é negativo a gente precisa colocar o menos na frente do termo para que ele se torne positivo, né? Então esse é um método. Outro método que a gente pode utilizar é a propriedade, né? Então se a gente tem a propriedade de que o módulo é maior ou igual a 39, né? Então o módulo representa a distância até o zero. Então, vai ser todos os números onde esse número dentro do módulo dista do zero mais que 39. Mais ou igual, né? 39. Então, podemos usar essa propriedade, que foi o que a gente usou para resolver as outras duas aqui. Tá? Podemos utilizar aqui. E outra técnica que a gente também pode utilizar aqui é elevar ao quadrado dos dois lados, já que ambos os lados são positivos. Então, eleva ao quadrado, você elimina o módulo, porque o quadrado mata o sinal, né? Vamos lá. Então, vamos resolver esse usando a técnica primeiro da propriedade, né? Então, temos que o módulo de 2 menos 13x maior ou igual a 39. Tá. Então, qual propriedade que eu estou me referindo, né? A gente viu as seguintes propriedades. O módulo de x é menor que um certo número a. Significava o quê? Significava que esse x estava entre menos a e a, né? São todos os números cuja distância até o zero é menor do que esse número fixo a, né? Entre menos a e a. E vimos que se o módulo de x é maior do que a, significa dizer, então, que o x é menor que menos a, ou o x é maior do que a. Então, podemos usar essas propriedades para resolver esse exemplo. Então, aqui a gente tem maior ou menor? Maior, né? Então, vamos aplicar esta propriedade aqui com o igualzinho junto, né? Então, o que significa dizer isso pela propriedade? Significa, então, esses símbolos, né, pessoal, pediram na aula passada, então deixa eu retomar aqui explicando, né, o que é esse símbolo, né, essa flecha de dupla direção, né? Então, quando a gente escreve assim, ó, isso aqui a gente lê então, ou implica, né? Então, significa que o que é afirmado antes implica no que é afirmado depois, né? Então, aqui é uma maneira de a gente escrever matematicamente o raciocínio. Então, eu fui resolvendo a equação, então, a cada passo da resolução, eu coloco essa flechinha, né? Então, tal coisa acontece. Então, tal coisa acontece, né? Ah, professor, mas e essa aqui que tem dupla flechinha, né? Quando a gente tem para cá e tem para cá também. Isso aqui é o que a gente chama de bicondicional, né? É o se e somente se, né? Que significa que se o que tiver aqui antes acontece, implica que isso acontece e vice-versa também. Se tiver o que está aqui, implica o que está aqui. Tá? Por isso que o se e somente se. Dizer isso e dizer isso são equivalentes, né? Então, outro significado por esse se e somente se é equivalência, né? Então, são símbolos lógicos da lógica matemática. Okay? Então, aqui significa dizer isso é equivalente a dizer que o que está dentro do módulo, 2 menos 13x, é maior ou igual a 39, ou seja, esquece o módulo, ou o termo que está dentro do módulo, né? Então é importante marcar aqui o ou
o que está dentro do módulo, que é o 2 menos 13x, é menor ou igual a menos o número que aparece ali, não é? Não é o menos a? Aqui, ó, x menor que menos a. Então, o que faz o papel do x aqui é esse 2 menos 13x. Esse que faz o papel do x. Então, ele tem que ser menor ou igual a menos 39. Ok? Então, eu tenho duas condições aí separadas pelo um ou. Né? Então, para resolver essa inequação, eu preciso resolver primeiro essa, achar o intervalo de soluções, resolvo esse, acho o intervalo de soluções e depois faço a intersecção ou união? União, né? Lembra a palavrinha ou? Se acontece uma coisa ou outra, significa que a gente vai unir as soluções. Se acontece uma coisa e outra, significa que a gente vai interseccionar as soluções. Né? Tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo, né? Quando é o e. Quando é o ou, satisfaz uma ou a outra. Por isso que junta as soluções. Então, vamos lá. Vamos denotar essa primeira inequação aqui de 1 e a segunda de 2. Então, no primeiro caso, para a primeira equação. Então, que equação é essa? 2 menos 13x maior ou igual a 39. Tá, então a ideia é isolar o x, não é? Então, o que não tem x eu quero passar para o outro lado, né? Ou eliminar daquele lado, né? Tá vendo que eu tenho um 2 aqui? Esse 2 está somando ou subtraindo com o termo que envolve x? É só olhar no sinal da frente. Qual que é o sinal na frente do 2? Não tem sinal nenhum, então é positivo, então ele está somando. Para eliminar o 2 que está somando, eu preciso fazer a operação contrária. Qual que é a operação contrária de soma? Subtrair. Qual quantia? O 2, porque aí 2 menos 2 dá 0. Aí ele desaparece ali. Então, eu vou subtrair dos dois lados 2. Então, subtrai dos dois lados. Desse lado aqui vai ficar 2 menos 2, vai sumir. Então, vamos ficar apenas com menos 13x. E do outro lado, vamos ficar com 39 menos 2. Ok? 39 menos 2? 37. Certo? Já vamos direto ali ao resultado. Beleza? Muito bem. Já eliminamos, então, termos adicionais ao termo que acompanha x. Agora, quem que eu preciso eliminar? O menos 13. O que o menos 13 está fazendo com o x? Multiplicando. Então, para eliminar ele, eu preciso fazer o quê? Dividir por quanto? Por menos 13. Porque menos 13 dividido por menos 13 se torna 1. Aí você vai ter 1 vezes x, que é só o x, que é exatamente esse o objetivo. Deixar apenas o x ali. Né? Então, divide dos dois lados por menos 13. Então, vamos ficar do lado de cá. Mais detalhe, né? Sempre atentos, né? Quando a gente divide por um número negativo, o que acontece? Inverte o símbolo da desigualdade, né? Então, desse lado aqui, quando eu vou dividir, vai ficar só x era maior ou igual, e inverteu, então ficou menor ou igual. E do outro lado, 37 sobre menos 13. Ok? Mais com menos, menos. Então, x é menor ou igual a menos 37 sobre 13. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, essa que é a solução do primeiro caso. Né? Então, em termos de intervalo, essa solução do primeiro caso é todo mundo que está abaixo de menos 37 trezeavos. Né? Então, vem lá de menos infinito até menos 37 sobre 13. Aberto ou fechado? Fechado, né? Porque eu tenho o igualzinho aqui, né? Então, se eu tenho igual, ele é fechado. Então, ao invés de usar parênteses, eu uso colchetes. Beleza? Tudo bem até aqui? Segundo. No segundo caso, o que a gente tem? No segundo caso, temos a inequação 2 menos 13x menor ou igual a menos 39. Então, a ideia vai ser a mesma, né? O processo vai ser o mesmo. Primeiro temos que eliminar o 2 aqui, subtraindo 2 dos dois lados. Ao subtrair 2 dos dois lados, vamos ficar com menos 13x menor ou igual
a menos 39 menos 2, que agora dá menos 41. Beleza? Agora, pegamos o menos 13 que está multiplicando o x, passamos dividindo, não é? Ou dividimos dos dois lados por menos 13. Mas como eu estou dividindo por um número negativo, vai inverter o símbolo da desigualdade. Então, vamos ficar com x era menor ou igual, passa a ser maior ou igual, menos 41 sobre menos 13, que foi o que a gente dividiu. Só que menos com menos dá mais. Então, x é maior ou igual a 41 sobre 13. Certo? Então, em termos de intervalo, qual que é essa solução? Note que x tem que ser maior ou igual, então ela inicia em 41 trezeavos e vai até mais infinito. Né? Aberto ou fechado no 41 trezeavos? Fechado, né? Porque a gente tem o igualzinho. Então, 41 sobre 13 e vai até mais infinito. Ok? Então, essas são as duas soluções aí. E a solução final vai ser a união das duas soluções, já que acontece um ou o 2. Né? Então, portanto, a solução final é a união das duas soluções. Então, a gente sempre começa do menor para o maior. Note que as duas não vai ter intersecção para a gente poder ver termos que possam estar repetidos ali, né? Nesse aqui a gente só tem termos negativos e nesse aqui só tem termos positivos. Então, não vai ter nenhuma repetição. Então, é só colocar esse unido com esse. Então, vamos lá. De menos infinito até menos 37 sobre 13, fechado, unido com intervalo que inicia em 41 trezeavos e vai até mais infinito. Ok? Dúvidas? Perguntas? É isso. Então, essa que é a solução do terceiro exercício. Quarto. Resolva módulo de 5 menos 2x sobre 3 menor ou igual a 3. Então, exercício 4. Temos aí, então, o módulo de 5 menos 2x sobre 3 menor ou igual a 3. Então, de novo, também é no mesmo padrão dos anteriores, não é? Você tem módulo de um termo que depende de x e do outro lado você tem só um número, não é? Então, você pode utilizar essas propriedades. Só que agora a gente tem, ó, menor, né? Menor que um número dado. Então, a gente vai usar essa propriedadezinha aqui, ó. O que significa isso? Significa, então, que o termo que está dentro do módulo tem que estar entre quanto e quanto? Menos 3 e mais 3. Então, assim a gente elimina o módulo, né, e consegue resolver. Então, significa que esse termo aqui está entre menos 3 e 3. Né? Então, por que o igual? Porque acompanha o igual aqui também. Né? Se não tivesse igual, não teria igual em nenhum dos dois. Como tem o igual nos dois. Beleza? Então, agora é só resolver esta inequação. Lembrando que é uma inequação de 3 membros, onde a gente tem x apenas no membro central. Então, podemos resolver as 3 ao mesmo tempo, né? Deixando apenas o x aqui no meio. Tá? Muito bem. O que a gente faz primeiro, então? Aqui, para deixar só o x aqui no meio. Qual é a primeira coisa? Quem que a gente elimina primeiro? O 5, o 3, o menos 2. Quem que a gente elimina primeiro? Ah, professor, o 5. Vou eliminar o 5. Para eliminar o 5, qual que é o processo que a gente fazia lá? 5 está positivo, subtrai 5, né, de todos os membros, né? Só que aqui não é 5 que está. É 5 sobre 3. Não é? Porque se eu tenho uma subtração ou uma soma no de cima de uma fração, no numerador, a gente consegue quebrar como a soma de duas frações, não é? Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 terços menos 2 terços de x.
Então, você consegue quebrar nessa soma de frações. Então, não é 5 exatamente que está aqui. Então, por isso, primeiro, quem a gente elimina? O 3. Porque o 3, ele está dividindo todo o termo que depende de x. Certo? Então, como ele está dividindo todo mundo aqui, ó, é fácil de eliminar ele. Como você elimina um termo que está dividindo? Fazendo operação contrária, não é? Qual que é o contrário de dividir? Multiplicar. Eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Aí eu faço com que o carinha lá, o 3 lá de baixo, desapareça. Não é? Então, eu vou multiplicar toda a nossa equação por 3. 3 é um número positivo, então se eu estou multiplicando por um número positivo, mantenho o símbolo da desigualdade. Então, vamos lá. Multiplica todo mundo por 3. 3 vezes menos 3, menos 9, menor ou igual. Quando a gente fizer 3 vezes esse termo, vai ter um 3 multiplicando e um 3 dividindo. 3 dividido por 3, 1. Então, por isso que ele desaparece. Vai ficar apenas 5 menos 2x. Menor ou igual a 3 vezes 3, 9. Ok? Entenderam? Eliminamos o 3 aí. Agora sim podemos eliminar o 5. Porque agora o 5, está só o 5, né? Ah, professor, mas e se eu separasse em frações e eliminasse os 5 terços ali, né? Subtraindo 5 terços. Ia dar na mesma, tá? Ia chegar na mesma. Mas esse aqui fica mais limpo, né? Desse jeito. Então, vamos lá. Para eliminar o 5, a gente precisa fazer o quê? O 5 está positivo ou negativo aqui? Positivo. Então, eu preciso subtrair 5. Subtrai 5 de todos os lados. Então, vamos ver como vai ficar. Menos 9 menos 5, menos 14. Menor ou igual... Ah, professor, mas você está subtraindo. Você está, né, somando com o número negativo dos dois lados. Não inverte o símbolo da desigualdade? Não, só inverte na multiplicação ou na divisão. Quando eu estiver multiplicando ou dividindo por um número negativo, beleza. Aí você inverte. Se não, não inverte, mantém. Beleza. O 5 vai desaparecer aqui do meio, porque vai ficar 5 menos 5, 0. Então, vai ficar só menos 2x. E do lado de cá vai ficar 9 menos 5, que dá 4. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Tá? Então, subtrair 5 de todos os membros aí. Beleza. Agora, o que falta eliminar para deixar somente x aqui? O menos 2, não é? Como que eu faço para eliminar o menos 2? O menos 2 está multiplicando o x. Então, eu preciso dividir por menos 2. Então, eu vou dividir todo mundo por menos 2. Mas na ótica, eu estou dividindo por um número negativo. Então, vai inverter os símbolos das igualdades aí. Então, vamos lá. Vai ficar, então, menos 14 dividido por menos 2. Era menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Menos 2x dividido por menos 2, o menos 2 vai embora, que vai ficar menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. Vai ficar 1 vezes x, que é só o x. Maior ou igual, né? Porque inverteu o símbolo da desigualdade. E do lado de cá, 4 dividido por menos 2. Então, vamos lá. Menos com menos, mais 14 dividido por 2, 7. Então, temos que o x é menor ou igual a 7. E maior ou igual a quanto? O 4 é positivo, então mais com menos, menos. 4 dividido por 2, 2. Então, significa que o x está entre menos 2 e 7. Tá? Então, sempre você pensa do número menor para o número maior. Né? Não vai falar que o x está entre 7 e menos 2. Parece que o 7 é menor que menos 2. Tá? Beleza. Então, logo, qual que é o intervalinho? O x pertence a qual intervalo? O intervalo que começa no menos 2 e vai até o 7. Aberto ou fechado? Fechado. Por quê? Em ambos a gente tem o igual. Então, um intervalo fechado no menos 2 até o 7. Fechou. É isso aí. Só esse intervalinho aí mesmo. Dúvidas? Perguntas? Ok?
Muito bem. Próximo exemplo. Se tiverem dúvidas, podem interromper a qualquer momento. 5. Resolva módulo de 2x menos 5 menor que módulo de x mais 3. Agora não é mais igual aos anteriores? Eu não tenho mais um número do outro lado, né? Tem um módulo dos dois lados. Então, aqui a técnica que a gente pode utilizar é dividir em casos lá, né? Separa, ver quando, o que significa, né? Elimina o módulo de 2x menos 5, então vê quando ele é o próprio 2x menos 5 ou menos 2x menos 5. Então, avaliando se é positivo ou negativo. E a mesma coisa do outro lado. Posso fazer isso, só que vai dividir aí em 4 casos, né? 2 para esse e 2 para esse. E depois ver o que acontece. Então, eu costumo dizer que esse é o caminho das pedras, né? Tem uma técnica que facilita muito aí, por quê? Tá vendo que dos dois lados é módulo? O que eu sei do módulo? É sempre um número positivo, não é? Então, em ambos os lados são números positivos. Então, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, vai continuar satisfazendo essa desigualdade. Por quê? Quando eu tenho números negativos, né, números positivos, quando você eleva ao quadrado, ela mantém a mesma desigualdade, né? Porque a função quadrática ela é crescente na parte positiva. Então, ela vai manter a mesma desigualdade. E o quadrado, o que ele faz com o sinal? Mata o sinal, igual o módulo. Então, você elimina o módulo levando ao quadrado também, né? Mas note que isso a gente só pode utilizar quando for inequações envolvendo só polinômios de grau 1, porque se tiver um polinômio de grau 2 ali, já não serve essa técnica, né? Porque aí já vai dar um polinômio de grau 4. Né? E se ele não for biquadrado, não é simples de resolver. Né? Beleza? E ambos positivos. Você sabe que ambos positivos, então você pode aplicar essa técnica também. Vamos lá, então, para ver como que fica essa técnica. 5. Então, módulo de 2x menos 5 é menor que módulo de x mais 3. Então, vamos lá. Elevando ao quadrado dos dois lados, então a gente vai ficar com 2x menos 5 ao quadrado menor que x mais 3 ao quadrado. Agora chegou a hora, né? Quarto mandamento da matemática, né? A soma, o quadrado da soma não é a soma dos quadrados, né? Então, não cometa esse erro, né? Porque dizem que cada vez que um aluno comete esse erro, morre um panda na Ásia. Então, pela saúde dos pandas, não cometa esse erro. Então, vamos lá. Quanto que é 2x menos 5 ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ah, professor, não lembro dessa fórmula. Não tem problema. Por quê? Não é esse termo ao quadrado? O que significa um número ao quadrado? Não é ele vezes ele mesmo? Então, repete. 2x menos 5 vezes 2x menos 5. Aplica as distributivas e você vai chegar no mesmo resultado. Né? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado. Então, esse foi o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2x. 2 vezes 2, 4. 4x. Vezes o segundo. Quem é o segundo? Menos 5. Então, mais com menos, menos. Então, o sinal você já sabe que é menos. Tinha dado quanto aqui? 4x, né? 4x vezes 5, 20x. E o quadrado do segundo? O segundo é menos 5. Então, menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, é assim que vai ficar esse lado aqui quando você abrir o quadrado. Okay? E do lado de cá? Do lado de cá, então, vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Mais quadrado do segundo. 3 vezes 3, 9. Pronto. Eliminamos o módulo. Certo? Agora, o que eu faço? Jogo tudo do mesmo lado. Para obter um polinômio de grau 2 e do lado de cá somente o zero. Né? Porque se eu tenho um polinômio e do outro lado é zero, significa estudar o sinal daquele polinômio. Né? Vamos lá. Então,
4x². Tudo que está aqui eu vou passar para cá subtraindo, né? Então, ó, eu tenho x² somando aqui, vai passar para cá, menos x². Então, eu vou já separar nos termos de grau em x. Primeiro os de grau 2 em x, depois de grau 1 em x, e depois de grau 0 em x, ou seja, que não tem x. Então, vamos lá. Esse aqui passa para cá, então vai ficar menos x². Menos 20x que já estava aqui. E aqui eu tenho 6x, passa para cá, menos 6x. Aqui eu já tinha 25, aqui eu tinha 9 positivo, vai passar para cá, menos 9. E do outro lado, então, ficou 0. Ok? Então, vamos lá. 4x² menos 1x², 3x². Depois, menos 20x menos 6x, menos 26x. Ok? Mais 25 menos 9, 16. Menor do que 0. Ok? Então, eu quero estudar quando esse polinômio de grau 2 é positivo ou negativo? Negativo. Então, eu quero estudar o sinal e concluir onde ele é negativo. Como que a gente estuda o sinal de um polinômio de grau 2? Olhando para a parábola, não é? Para olhar para a parábola, eu preciso do coeficiente do x², que é o a, que nesse caso é 3, que é positivo, então significa que a parábola tem concavidade para cima. E preciso das raízes para saber onde que ela intersecta o eixo x. Então, para as raízes, vamos lá, calcular por Bhaskara. Delta é b² menos 4ac. Quem é b? Menos 26. Então, vai ficar menos 26². Então, note que o menos faz parte do b. Então, por isso, coloque o parênteses. Tá? Menos 4 vezes a, quanto que é a? 3 vezes c. Quanto que é c? 16. Quanto que vai dar isso, hein? Vamos lá, vamos usar a calculadora? Quanto que dá? Pode usar a calculadora, não tenha medo. (26²). 676. Menos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 16, 192. Então, vai dar quanto? 676 menos 192, que dá 484. Certo? Então, quem que é o x? Então, x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O b é menos 26. Com o menos na frente, mais 26. Quanto que é a raiz de 484? 22. O a vale 3, 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, né? Uma com mais e outra com menos. Com mais, vamos ter, então, 26 com 22, 48. Dividido por 6. 48 por 6 dá quanto? 8. No 48 não está na tabuada do 6? 6 vezes 8? 48. Então, 8. 8 é uma raiz. E a outra raiz é com menos. 26 menos 22, 4 sobre 6. 4 sobre 6 ainda não está na forma redutível, né? É par em cima, par embaixo, divide em cima e embaixo por 2, vai ficar 2 terços. Né? Então, essas que são as nossas raízes aí. Beleza, então para estudar o sinal, como que vai ser? Então, a gente faz uma retinha lá, marca as duas raízes, sempre a menor à esquerda, a maior à direita. Quem é menor, 2 terços ou 8? 2 terços, né? Então, marco lá 2 terços à esquerda e o 8 lá à direita. Beleza. Parábola, a gente já tinha falado que era de boca para cima, né? Então, nosso gráfico vai ser mais ou menos assim. Beleza. Sabendo disso, então, qual que é o sinal da parábola quando, né, ou polinômio de grau 2, quando o x for menor que 2 terços?
Positivo. Porque nesse pedacinho aqui, ó, o gráfico está acima do eixo. Se está acima do eixo, é positivo. Entre as raízes, negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo. E depois da raiz 8, positivo de novo, porque o gráfico passa para cima. Né? Se torna, está do lado de cima do eixo X. Beleza. E o que a gente quer, afinal de contas, né? Chega até a esquecer, né? Fazendo tanta conta, o que eu quero fazer? Né? Eu quero descobrir para quais x esse polinômio é negativo. Onde ele é negativo? Aqui. Entre 2/3 e 8. Portanto, quem é a solução? O x ele pertence ao intervalo de 2/3 a 8. Aberto ou fechado? Por quê? Não tem o igual. Como não tem o igual, então não vão incluir esses pontos que zeram o polinômio. Então vai ficar 2/3 até 8. Então essa que é a nossa solução. Dúvidas? Perguntas? Beleza? Podemos prosseguir? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Próximo. Mesma ideia, né? Resolva módulo de x menos 1, x mais 1 menor ou igual ao módulo de x menos 2. Né? Mesma ideia. Você tem módulo dos dois lados, sabe que é positivo, então você pode fazer essa técnica de elevar ao quadrado dos dois lados. Vamos lá, então. Vou resolver aqui. Pessoal, cuidado só, né? Que aí pode ter um grau de liberdade para o professor aprontar, né? Que grau de liberdade que eu costumo dizer aí para o professor aprontar? Olha só, esse exercício, por exemplo, que a gente acabou de resolver, ó, dizer módulo de 2x menos 5 é menor que módulo de x mais 3. Certo? Aí o professor faz, o que o professor ensinou em todas as aulas, módulos dos dois lados, elevou ao quadrado, soube como resolver, né? Aí chega lá na prova e faz assim, ó, resolva 2x menos 5 sobre x mais 3 menor que 1. Esse eu não sei fazer. Não é o mesmo exercício? Só que está disfarçado. É aí que mora o grau de liberdade para o professor aterrorizar, né? Aí coloca na prova essa questão. Era um exercício que resolveu na lista. Ou resolveu em sala. Só está de outra cara. Né? Só que aí tem que lembrar da propriedade de módulo, né? A gente sabe que o módulo ele separa no produto, separa no quociente, só não separa na soma e na subtração, pela desigualdade de triangular, né? Então, nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa que módulo de 2x menos 5 sobre o módulo de x mais 3, menor que 1, certo? Eu não posso pegar esse cara que está dividindo aqui e passar do outro lado multiplicando? Vou precisar separar quando é positivo, quando é negativo? Não. Por quê? Ele não é um módulo? Módulo eu sei que é sempre positivo. Então, eu já sei que ele é positivo. Então, não vai alterar o símbolo da desigualdade. Quando você passa ele multiplicando do outro lado, você vai ficar com módulo de 2x menos 5 menor que módulo de x mais 3. Tá vendo? O mesmo exercício. Eu digo isso porque eu já fiz isso, eu já pus em prova diferente da lista só esse detalhe. Aí vários alunos não souberam fazer exatamente porque não enxergaram que era a mesma coisa, né? Separa na divisão, joga do outro lado e leva ao quadrado dos dois lados. Então é o mesmo exercício, né? Só está com uma cara diferente. Né? Beleza? Entenderam aí a ideia? Então um mesmo exercício pode aparecer com caras diferentes. Só não se assustar e ver o que você pode, né, manipular esses elementos. Né? Então vamos lá. Esse daí é a mesma ideia, né? Poderia aparecer assim, né? Módulo de x mais 1 menor ou igual ao módulo de x menos 2, ou também o módulo embaixo, né? Módulo de x mais 1 dividido por x menos 2 menor ou igual a 1. Também seria uma alternativa aí, né? Para aparecer. Vamos lá, então.
passar a lista de presença, né? Não esqueçam de assinar aqui, tá, pessoal? Para garantir o certificado. Tá? Então, agora que a gente quer resolver módulo de x mais 1 menor ou igual ao módulo de x menos 2. Então, módulo dos dois lados, vamos aplicar a mesma técnica. Eleva ao quadrado dos dois lados. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado menor ou igual a x menos 2 ao quadrado. Vamos abrir esse quadrado aí. Então, lá, quadrado do primeiro é x. Então, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 1, 2x. Quadrado do segundo, 1 vezes 1, 1. Pronto, abriu o quadrado ali do primeiro. Ah, professor, não lembro dessa formulinha. Não tem problema, repete, faz as distributivas, você vai chegar na mesma expressão. Menor ou igual, abrindo aqui agora, x ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes menos 2. 2x vezes menos 2, menos 4x. E o segundo ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Beleza? Mesma ideia, joga agora todo mundo para o mesmo lado. Então, vai ficar x² mais 2x mais 1. Note que o x² aqui está positivo, né? Então, ele vai passar para cá subtraindo, né? Opa, já vamos colocar certinho ali, seguindo os graus de x, né? Então, jogando do outro lado, então vai ficar menos x² mais 2x, que já tinha lá. Aqui, ó, menos 4x. Quando passa para o outro lado, fica mais 4x. Aqui já tinha 1, desse lado 4. Então, 4 passa para cá, subtraindo. E do outro lado ficou 0. Okay? Olha só que curioso o que aconteceu nesse caso. x² menos x², zerou. Então, não vou ter um polinômio de grau 2, vou ter um polinômio de grau 1, na verdade. 2x mais 4x, 6x. 1 menos 4, menos 3. Olha só que simples que ficou, né? E aí a ideia é o quê? Você estuda o sinal de 6x menos 3. Você pode ver onde 6x menos 3 era, estuda onde é positivo, onde é negativo. Ou, como é grau 1, você consegue isolar o x, né? Então, isola o x lá. Então, para isolar o x, aqui eu estou com 3 subtraindo, passa para cá, somando. Né? Então, você vai ficar com 6x menor ou igual a 3 positivos. Daí temos 6x, mas eu quero só o x. Então, o 6 está multiplicando. Então, eu tenho que passar dividindo. Dividindo por 6, 6 é um número positivo, mantém o símbolo da desigualdade. Então, vai ficar x menor ou igual a 3 sobre 6. Dá para simplificar? Dá, né? O 6 é múltiplo de 3. Então, isso vai ficar x menor ou igual, dividir por 3 em cima e embaixo, 1/3. Então, x menor ou igual a 1/3. Olha que bonitinha a solução, né? Então, portanto, qual que é a solução? Em intervalo, o intervalo que... Oi? Isso, meio, né? Estamos dividindo por 3, não por 3, não por 2. Obrigado. Meio. Então, x é menor ou igual a meio. Então, qualquer número menor do que meio. Tem limite inferior? Não. Então, lá de menos infinito, né? Então, portanto, x pertence ao intervalo que vai de menos infinito até meio. Aberto ou fechado no meio? Fechado, porque tem o igual. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Certo? Alguma dúvida, pergunta nesse? Tranquilo ainda? Tá, então vamos lá. Se está tranquilo, vamos melhorar. Módulo de x² menos 4x menos 5 menor ou igual a 1. E agora, dá para levar ao quadrado? Não. Se eu levar ao quadrado, vai virar um polinômio de grau 4. Né? Mas, por outro lado,
ele tem a cara de quais exercícios? Dos primeiros, não tem? É módulo de um lado e número do outro. Então, posso continuar usando aquelas propriedades para resolver, né? A técnica. Você tem módulo menor ou igual a 1. Significa, então, que esse cara que está dentro do módulo aqui, ó, ele dista do zero menos do que 1. Então, ele só pode morar entre menos 1 e 1. Lembra aquela propriedade? O módulo de x é menor do que a se somente c, x está entre menos a e a. Então, o que está dentro do módulo tem que estar entre menos esse e ele. Então, é assim que a gente vai resolver esse. Então, ainda não é um assustador. Que não dê para resolver num dos métodos que a gente já resolveu. Então, o módulo de x ao quadrado, menos 4x menos 5, menor ou igual a 1. Tá, então aqui a gente usa aquela propriedade, né? O módulo de alguém é menor ou igual a A. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x ao quadrado menos 4x menos 5 tem que estar entre, note que é igual, né? Então, nos dois eu vou usar o igualzinho, menos esse cara, mais esse cara. Então, menos 1 e mais 1. Pronto, eliminamos o módulo. Numa equação que tem apenas em um termo só, x. Mas dá para resolver as duas do mesmo tempo aqui? Igual a gente resolvia as anteriores? Aqui já não tem mais, né? Dá para resolver os três termos carregando ao mesmo tempo? Para deixar o x isolado em 1? Aqui não. Por quê? Porque eu tenho um x quadrado. Né? Então, não vou conseguir deixar só x aqui no meio. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que separar em duas. Eu tenho duas equações aqui. Né? Eu tenho menos 1 menor ou igual a x quadrado menos 4x menos 5. E tenho x quadrado menos 4x menos 5 menor que 1. Então, eu tenho dois carinhas aqui. Então, dois casos. Então, vou separar em dois casos aí. O primeiro caso é esse. E o segundo caso é esse aqui. E aí a gente vai ver. Aí tem que satisfazer o primeiro ou o segundo, ou o primeiro e o segundo? O que vale? E ou? O e. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, na própria leitura da inequação, você já responde olhando e falando, esse cara aqui tem que ser maior ou igual e menor ou igual. Então, já é o e. Se é o e, é a intersecção. Então, a gente vai precisar fazer a intersecção no final, depois que achar soluções em cada um dos casos. Caso 1 primeiro. Então, caso 1, a gente tem, então, a primeira inequação aí, x quadrado menos 4x menos 5 maior ou igual a menos 1. Como que a gente resolve? Joga tudo para o mesmo lado, que assim zera, você estuda o problema de grau 2. Então, vamos lá. Joga esse menos 1, joga para cá, somando, não é? Então, você vai ficar com 0. Só vou manter ali a desigualdade, mas era a mesma coisa você jogar para o outro lado também, tá? Menor ou igual a x ao quadrado menos 4x menos 5 mais 1 menos 4. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Peguei o menos 1 que estava aqui isolado, joguei para o lado de cá. Como ele estava subtraindo, passei somando. Então, somou. Somou um dos dois lados. Como eu somei esse aqui, de menos 5 vira menos 4. Beleza? Então, agora eu quero ver onde que esse polinômio de grau 2 é maior ou igual a 0. Onde ele é positivo. Para isso, eu preciso do a e dos valores do x, né? Das raízes. Então, o a é positivo ou negativo? Positivo. Então, eu tenho uma parábola de boca para cima. Onde ela cruza o eixo x? Então, vamos lá. Delta, para achar as raízes. Delta é b quadrado menos 4ac. Quem é b aqui? Menos 4. Então, a gente vai ter menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 4, 16, menos com menos, mais 4 vezes 4,
16. 16 mais 16, 32. Então, delta é 32. Quanto que é o x? Então, o x vai ser menos b. Então, o b é menos 4, então vai ficar menos menos 4. 4 positivo, mais ou menos raiz de 32 sobre 2 vezes a. O a é 1, então vai ficar 2 aqui. Raiz de 32 dá quanto? Não é inteiro, né? Não é inteiro, mas a gente sabe, ó, daqui dá para ver que o 32 nada mais é do que 2 vezes 16, não é? E a gente sabe que a raiz quebra tanto no produto quanto no quociente. Então, se eu tirar a raiz de 32, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes a raiz de 16. Quanto que é a raiz de 16? 4. Então, isso aqui é 4 raiz de 2. Então, a gente consegue simplificar ali, né? Então, vai ficar 4 mais ou menos 4 raiz de 2 dividido por 2. Note que está sendo dividido por 2 ali e os dois termos são pares, né? São 4. Então, dá para a gente simplificar ali. Separa aí nas frações. Beleza? Posso apagar esse do raiz de 32? Entenderam como foi feito? Beleza. Então, separando ali, vai ficar então 4 dividido por 2, 2. E aqui 4 dividido por 2, 2. Então, vai ficar 2 mais ou menos 2 raiz de 2. Não tenha medo, é um número. Se você jogar lá na calculadora, vai dar um número aproximado dele lá. Mas, esse aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu quero estudar o sinal, não é? Então, vou lá e vou marcar esses dois termos na retinha real. Não preciso nem saber quanto que é aproximado esse valor. Por quê? Qual que vai ser o menor? O que uso mais ou o que uso menos? O que uso menos, porque você está pegando 2 e tirando um elemento positivo. E o mais, você está pegando o 2 e somando. Então, isso aí vai ser simétrico no 2. Um vai ser 2 menos uma coisa, o outro vai ser 2 mais uma coisa. Né? Então, um vai estar do lado de cá. 2 menos 2 raiz de 2. E o outro aqui, 2 mais raiz de 2. A parábola de concavidade para cima ou para baixo? Para cima, porque o A é 1. Então, ela faz aqui assim. Né? Então, qual que é o sinal dela antes da primeira raiz? Positivo ou negativo? Positivo, porque está acima do eixo. Entre as raízes? Negativo, porque está abaixo do eixo. E depois da segunda raiz? Positivo novamente. O que eu quero? Eu quero que esse termo seja positivo ou negativo? Positivo. Eu não quero que ele seja maior ou igual a zero. Então, eu quero que ele seja positivo. Então, eu estou querendo aqui, ó, esse e esse. Então, é esse intervalinho que eu estou interessado. Então, quem que é a solução do primeiro intervalo? O primeiro intervalo vai ser aqui, né, de menos infinito até 2 menos 2 raiz de 2. Aberto ou fechado? Fechado, por quê? Eu tenho um igual, então ele vai incluir as raízes. Unido com outro pedacinho aqui, ó, que começa no 2 raiz de 2, também fechado. No 2 mais 2 raiz de 2, né? E vai até mais infinito. Beleza? Dúvidas, perguntas na solução do primeiro caso? Segundo caso. O segundo caso, a gente precisa resolver essa inequação. X² menos 4x menos 5 menor ou igual a 1. Como eu faço isso? Pego o 1 que está do lado de cá, joga para o outro lado, estudo o sinal da parábola. Então, a gente vai ficar com x² menos 4x. Esse 1 aqui está somando, então, para eliminar ele, eu preciso subtrair 1. Subtraindo 1 dos dois lados, menos 5 menos 1.
menos 6. Beleza? Dúvidas, perguntas? Então, o que eu preciso fazer? Estudar o sinal dessa parábola. Como que eu estudo o sinal da parábola? Conhecendo A, que no caso aqui é 1, então a parábola tem boca para cima, e conhecendo as raízes. Para conhecer as raízes, eu preciso de delta. B² menos 4AC. Quem é B? Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Menos 4 vezes menos 4, 16. Menos com menos, mais 4, 6 vezes 4, 24. 24 com 16, 40. Beleza. Quem é x, então? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quem é b? Menos 4. Com menos, mais 4. Mais ou menos a raiz de 40 sobre 2 vezes a. O a é 1, então 2. Quanto que dá a raiz de 40? Também não dá inteiro. Mas a gente sabe que 40 é 4 vezes 10, não é? Pelo menos dá para tirar a raiz do 4 aqui, né? Então, 40 é 4 vezes 10. Então, raiz de 40 é a raiz de 4 vezes a raiz de 10. Raiz de 4? 2. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 4 mais ou menos 2 raiz de 10 sobre 2. Simplificando, né, porque é par e par. Então, 4 sobre 2, 2. 2 sobre 2, 1. Então, ficou 2 mais ou menos raiz de 10. Beleza? Agora é só fazer o desenho da parábola ali, para estudar o sinal. Então, lá no eixo x, vou marcar os 2 pontos. De novo, não preciso nem saber o valor aproximado disso aqui, né? Porque a gente sabe que 2 menos raiz de 10 vai ser menor que 2 mais raiz de 10. Então, aqui vai ser 2 menos raiz de 10. E aqui vai ser 2 mais raiz de 10. A parábola tem boca para cima, né? Concavidade para cima, porque o coeficiente A é positivo. Então, sabemos que o gráfico vai ser assim. Qual que é o sinal antes da primeira raiz? Positivo. Entre as raízes, negativo. E depois da segunda raiz, positivo. O que eu quero? Que ele seja negativo. Onde que ele é negativo? Entre as raízes. Okay? Então, qual que é a solução? Então, a solução do segundo caso é o intervalo aberto ou fechado? Fechado, porque eu tenho igualzinho ali, né? Então, fechado no 2 menos raiz de 10 até 2 mais raiz de 10. Ok? Mas sabemos que tem que valer um e o outro. Tem que valer as duas equações. Se tem que valer as duas, então a solução final você precisa fazer a intersecção. Então, quem é a solução final? Então, para isso, logo, vamos fazer o desenho aí para ver a intersecção. Então, vou fazer o varal. Então, a solução 1, a solução 2 e ver quem que é a solução final. Para isso, eu vou precisar comparar os termos, né? Mas pensa só, um é 2 menos 2 raiz de 2 e o outro é 2 menos raiz de 10. Qual que é maior? 2 raiz de 2 ou raiz de 10? Pensa só. O 2 raiz de 2 o 2 não é 2 ao quadrado? O 2 não é raiz de 4? É isso que eu quero dizer. É, né? Então, isso aqui é raiz de 2 vezes 4, 8. Olha só. Já conseguimos comparar. Porque a gente consegue, ó. O que eu estou fazendo de cabeça aí? Estou fazendo o seguinte. Quando você tem, ó, 2 raiz de 2, você pode jogar o termo que está fora da raiz dentro da raiz. Mas para ele entrar na raiz, ele precisa vestir uma roupinha e ser elevado ao quadrado, não é? Então, você precisa escrever o 2 como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembra que a gente falou que podia cortar o quadrado com a raiz? Porque o 2 é positivo aqui.
Então não aparece o módulo. Então isso vai ser a mesma coisa que isso, não é? Mas 2 ao quadrado não é 4? Então eu posso jogar numa mesma raiz. Então vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes 2? 8. Então quer dizer que aqui no primeiro eu estou com 2 menos raiz de 8. E aqui nesse é 2 menos raiz de 10. Então quem que vai estar mais à esquerda na hora de desenhar? O 2 menos raiz de 8 ou o 2 menos raiz de 10? 2 menos raiz de 10. Porque está vendo que eu estou subtraindo um termo maior do 2? Então, vai ficar assim, ó. 2 menos raiz de 10. E aqui o 2 menos raiz de 8, que é o 2 raiz de 2. E aqui a gente vai ter o 2 mais raiz de 2. E aqui o 2 mais raiz de 10. Então, essa é a importância. Ah, professor, posso usar a calculadora para fazer? Pode. Olha lá na calculadora também quanto que é esse, quanto que é esse. Opa. Para ver qual dos dois, quem está à esquerda, quem está à direita. Não tem problema. Bom, qual que era a primeira solução? Todo mundo que estava abaixo desse cara, né, incluindo ele, então bolinha fechada para cá. E, incluindo ele, todo mundo para cima desse outra raiz. Enquanto no 2, qual que era a solução? As raízes e todo mundo que estava entre as raízes. Então, qual que vai ser a solução final? Fazendo aí a intersecção, eu preciso ver onde que eu pintei nos dois. Onde que está pintado nos dois aí. Então, vou descer os 4 pontos importantes aí. 2 menos raiz de 10. 2 menos 2 raiz de 2. 2 mais 2 raiz de 2. E 2 mais raiz de 10. Onde está pintado nos dois? Aqui. Está pintado nos dois? Não, porque não está pintado aqui. O ponto 2 menos raiz de 10 está pintado nos dois? Tá. Por quê? Bolinha fechada aqui e aqui também. Está pintado. Então, ele vai estar pintado nos dois. O intervalo de 2 raiz de 10, menos raiz de 10 e 2 menos 2 raiz de 2, esse intervalo está pintado nos dois? Tá. Está pintado aqui e aqui. Então, nesse ponto, também. Bolinha fechada aqui e aqui também pintado. Esse intervalo? Não, porque aqui não está pintado. Esse ponto? Sim, porque bolinha fechada e aqui também está pintado. Esse intervalo? Sim, está pintado nos dois. E esse ponto? Também, porque está pintado aqui nos dois. E o intervalo depois? Não, porque não está pintado aqui. Então, é só esses dois pedacinhos aqui a solução final. Né? E aí, consequentemente, portanto, qual que é a solução final? O x pertence, qual que é o intervalo? Intervalo fechado em 2 menos raiz de 10 até 2 menos 2 raiz de 2. Ou, porque aí tem outro pedaço, iniciando em 2 mais 2 raiz de 2 e vai até 2 mais raiz de 10. Fechado. Dúvidas? Perguntas? Certo, pessoal? Okay? Então, continuamos na próxima aula.